Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Vamos ajudar-nos uns aos outros também a nos focar naquilo que estamos aqui a fazer, no sentido daquilo que esta passagem diz, Efésios 5, o apóstolo Paulo, esta carta que ele escreve à carta de Éfeso, esta cidade grega. E os primeiros 2 versículos do capítulo 5 dizem assim, Efésios 5, 1 e 2, na minha versão, que é uma versão, é João Ferreira de Almeida. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós devemos imitar Jesus na sua forma de culto. Jesus, quando morreu na cruz por nós, ele se ofereceu como oferta e sacrifício a Deus. Muitas das vezes nós temos a ideia de que, e verbalizamos isso, e eu próprio já o fiz, de Jesus sacrificou-se por nós. E é verdade, no sentido em que ele nos substituiu na cruz. Éramos nós que deveríamos estar na cruz e ele foi a nossa substituição ali. Mas Jesus fez isto como oferta e sacrifício a Deus. Ao Pai, primeiramente. Para que o Pai nos desse a nós condições de podermos seguir e ter um relacionamento com o Pai. E aqui fala de aroma suave. Antes do aroma suave, fala de andai em amor como também Cristo vos amou. A forma como Deus demonstrou o seu amor por nós foi entregando Jesus Cristo por nós. E a forma como Cristo mostrou que nos amou foi morrendo na cruz por nós. E aquilo que nós somos motivados a fazer é andar em amor. E uma coisa que agrada muito o Pai é ver os seus filhos a terem atitudes de amor uns com os outros. Então é muito importante que, quando nós, como família espiritual, estamos reunidos, nós possamos também pôr em prática esse amor uns aos outros. Não adianta nós estarmos reunidos naquilo que chamamos casa do Pai, não casa 4 paredes, mas o Senhor está aqui no nosso meio, Ele habita entre nós, e os filhos andarem zangados uns com os outros. O Pai não gosta disso. Aquilo que o Pai gosta é que exista manifestações de amor. Então é muito importante que nós possamos amar-nos uns aos outros. E depois sim, o sacrifício de Jesus foi para Deus aroma suave. Que os nossos sacrifícios a Deus possam ser realmente um bom cheiro. Toda a gente já teve experiências de mau cheiro e de bom cheiro. Não é? E todos nós sabemos que o bom cheiro é uma coisa que agrada, que é agradável. Então que as nossas atitudes, que o nosso caráter, que as nossas ações possam ser o bom cheiro. Não só de oferta ao Senhor, mas também de uns aos outros. O culto é efetivamente algo que nós damos a Deus, mas tem uma vertente relacional. A própria palavra de Deus diz que não adianta nós prestarmos culto ou trazermos a oferta ao Senhor e estamos aqui para lhe oferecer algo, porque o culto é isso, oferecer os cânticos que vamos cantar, oferecer aquilo que vamos oferecer a nível da oferta e outras coisas. Mas saímos daqui completamente também cheios, porque nesta relação de culto, mais do que nós darmos, é Deus que também nos dá em primeiro lugar. E a Bíblia diz, nesse contexto de culto, é muito importante que nós possamos primeiro estar bem uns com os outros e depois podermos prestar culto ao Senhor. Então, que realmente nós possamos ser aroma suave uns para os outros. Que as nossas atitudes, o nosso caráter, não possa ser mal cheiroso. Mal cheiroso, no sentido em que é mau, é inconveniente, é arrogante. Na Bíblia, que nós temos acesso na nossa língua, porque há 505 anos aconteceu a Reforma, nós podemos ler no Salmo 28, 7. O Senhor é o meu poderoso protetor. Nele confiei plenamente e Ele socorreu-me. Por isso, o que é que está lá escrito? Sinto-me feliz e lhe cantarei louvores, porque o Senhor é o meu poderoso protetor. Amém? Amém. Confiamos nisto? Amém.
Ele tem sido isto na nossa vida. Nós acreditamos que Ele vai continuar a ser, porque Ele é Deus e Ele não muda. Então vamos ficar de pé. Vamos mostrar que eu sinto-me feliz e eu canto louvores a este Deus que eu reconheço quem Ele é, tremendo, é muito agradável quando estamos juntos. Então, quando estamos juntos, há união, há um sentimento de alegria, há um sentimento de pertença, porque Deus faz isso em nós, e podemos convidar uns aos outros e dizer assim: olha, vem louvar, vem dizer quem Deus é, vem engrandecer o nome deste Deus, vem louvar. Estar unido em teu nome, para te louvar, para te louvar. Quão bom e agradável estar unido em teu nome, para te louvar, para te louvar. Vai louvar, vai louvar. Circunstâncias nem que os outros vão falar. Vai louvar, vai louvar. Nós cantamos pois sabemos que o Senhor voltará para reinar, para reinar. Vai louvar, vai louvar. Podem sentar. Esta semana, e por sugestão da Thaís, que não está aqui hoje porque eles estão adoentados, eu vi um vídeo do Jesus Scope e o Douglas Gonçalves acerca de uma situação que o Tiago vai nos falar mais tarde durante a pregação. Então, neste vídeo, ele falava acerca da situação que a Bíblia descreve quando Jesus vai à casa de Marta e de Maria. Jesus entrou numa aldeia, hospedou-se na casa de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Marta estava muito atarefada, enquanto Maria escutava o ensino do Senhor Jesus. Marta estava a fazer coisas para impressionar Jesus. Talvez nós também nos identificamos às vezes com isto. Vou fazer alguma coisa para o Senhor. Obviamente, Marta estava ocupada com os afazeres domésticos e muito provavelmente ela estava a preparar a refeição para os seus hóspedes, que eram o próprio Jesus e os discípulos. Mas o problema é quando o foco no fazer gera em nós uma crise. E é uma crise de comparação e uma crise de ansiedade. E nós alternamos entre sentimentos de
comparação com os outros e arrogância, Senhor, foi o que Marta disse a Jesus, Senhor, manda Maria fazer alguma coisa. Não te importas que a minha irmã não esteja a fazer nada? Ou então, se não estamos no sentimento de comparação e arrogância, estamos numa inquietação e ansiedade. Será que eu estou a fazer o suficiente? Será que Deus está satisfeito com aquilo que eu faço? Porque esta é uma cultura do desempenho, do fazer. Nós precisamos entender que Deus não está à procura do nosso desempenho. Quem somos nós para proporcionar um desempenho digno do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Deus da perfeição? É óbvio que faremos e daremos o nosso melhor para Ele, mas Ele não está à procura do nosso desempenho. O que é que verdadeiramente Deus espera de nós? O que é que agrada ao coração de Deus? Jesus respondeu a Marta: Marta, Marta, andas preocupada e agitada com tantas coisas, quando uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Jesus respondeu a Marta dizendo que ela estava preocupada e irritada com muitas coisas, mas que havia algo muito mais importante e excelente do que aquilo que era o alvo da sua atenção. Maria estava aos pés de Jesus e ouvia aquilo que Jesus ensinava. E a lição talvez seja esta: não te levantes para servir, se primeiro não te colocares aos pés de Jesus. O serviço faz parte, mas é uma consequência de um relacionamento de intimidade com Cristo. E é a diferença entre fazer e ser. Quando nós estamos aos pés de Jesus, não estamos a comparar-nos com os outros, estamos todos no chão, só em adoração. E Jesus diz que isso é a melhor parte. E nada nem ninguém nos pode retirar. Deus está a chamar-nos a um lugar de encontro com Ele. Será que compreendemos que estamos diante, que estamos na presença do Rei do Universo? A consequência tem de ser a adoração. Esta tem de ser a nossa escolha, estar aos pés do Senhor em adoração. E isto remete-nos para um versículo que está escrito no livro de Salmos, capítulo 27, número 4. Uma coisa está lá escrito. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Morar na casa do Senhor, aos seus pés, contemplar e aprender. Adoração. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender.
princípio era o Verbo, com Deus Altíssimo. Sua glória era um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Pai. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. Céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Por maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Pai. Quão perfeito este nome é, incomparável até. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória, quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Pai. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Poderoso este nome é, teu nome, inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Pai. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus.
no capítulo 10, estão escritas estas palavras: não há absolutamente ninguém comparável a ti. Ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. E em Crônicas está escrito: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Fecha os teus olhos. Temos um momento, um tempo agora aqui entre ti e o teu Deus. Dá-lhe glória, diz-lhe que és grato e entrega-te nas mãos do Deus que é incomparável. Nós vamos passar os cestinhos. E aquilo que tu colocas no cestinho, só colocas porque és grato. Só colocas porque queres dizer: Deus, eu entrego-te aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Deus, aquilo que eu coloco aqui é porque eu sei que vai ser usado para que outras pessoas possam conhecer este incomparável Deus. Aquilo que tu colocas é tão só e apenas entre ti e o teu Deus. Tão só e apenas entre ti e o teu Deus. Eu vou pedir à Elisete e à Mariana para passarem os cestinhos. Mariana, avó. Enquanto os cestinhos estão a passar, continua a falar com o Pai. Continua a dizer aquilo que está no teu coração. Lembra-te, traz à tua memória todos os momentos, todas as coisas que Deus tem sido, que Deus tem feito na tua vida. Lembra-te do quanto este Deus incomparável tem estado presente na tua vida, do quanto Ele é digno da nossa gratidão, do nosso louvor, da nossa adoração. Terminar o nosso tempo de louvor conjunto ao nosso Deus, fazendo algumas declarações muito sérias e concordando com aquilo que está escrito em Jeremias e em Crônicas. Nós vamos dizer: Deus é grande, Deus
é forte. Deus é maior do que qualquer outro. E quando este Deus, que é o meu Deus, está comigo, não há nada que me faça parar. Não há nada que me deite abaixo. Não há nada que me desanime. Porque eu confio neste Deus, que é todo-poderoso. Se quiseres ficar de pé. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus é grande, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus é grande, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grande, Deus é grande, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. E se Deus é por nós, quem pode nos parar? E se Deus é conosco, ninguém nos vai parar. Ninguém nos vai parar. Deus é grande, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grande, Deus é grande, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grande, suas vozes. Deus é grande, Deus é forte, Deus é maior que qualquer outro. Deus é quem cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grande, Deus é forte,
toda a glória e todo o louvor. Amém. Irmãos, eu hoje venho falar daquilo que é escolher a melhor parte. Às vezes algo nos impede de escolher a melhor parte, seja as circunstâncias da vida, seja porque nós próprios, em termos práticos, nós temos a tendência para pensar a curto prazo. E muitas das vezes tomamos decisões só a pensar no curto prazo. É verdade que o amor tem de ser prático. Tem, obrigatoriamente, o amor, um relacionamento de amor, tem de ser muito prático. Mas hoje eu venho falar de escolher a melhor parte. E nós vamos perceber qual é a melhor parte. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 10. Depois da introdução, que eu diria que se nós saíssemos daqui só com aquela exposição que a Ruth deu de este episódio de Marta e Maria, nós já teríamos tanta coisa para poder praticar, tanto conteúdo para nós podermos chegar no início da nossa semana e dizer: eu vou cumprir com aquilo que a palavra de Deus me diz. E eu quero aqui reforçar, para além de tudo aquilo que foi dito, dar algumas nuances também, algum ensino sobre aquilo que é este episódio de Marta e Maria, estas duas mulheres que a Bíblia fala um pouco, irmãs de Lázaro, aquele Lázaro que Deus ressuscitou, são as irmãs de Lázaro. Lucas 10, 38, 42, e como sabem, nós vimos, estudando Lucas de uma forma expositiva, nós estamos a chegar ao fim do ano civil. Não sei se já se aperceberam, mas para o mês que vem já é novembro, dezembro. E eu digo-vos, irmãos, eu quando comecei a planear falar de Lucas, eu pensei, se calhar um ano deve dar para estudar expositivamente Lucas. E eu estou chocado quando ainda só vamos no capítulo 10. Ainda nem a meio chegámos do livro. Mas como eu já tive aqui a oportunidade de dizer, tenho amigos, irmãos, pastores que demoraram 4, 5 anos a estudar livros inteiros da Bíblia. E nós vamos estudando, vamos caminhando naquilo que a Bíblia diz, especificamente aqui no livro do Evangelho de Lucas. Lucas 10, 38, 42. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus e os discípulos seguiam o seu caminho. Nós sabemos que Jesus estava a dirigir-se para Jerusalém. Era lá que ele iria ser crucificado. E então eles seguiam o seu caminho. Ao entrarem numa aldeia, uma mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor para o ouvir. Ora, Marta andava muito atarefada por ter muito que fazer. Aproximou-se e disse: Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe só com todo o trabalho? Diz-lhe então que me venha ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, andas preocupada e agitada com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Irmãos, são poucos versículos que falam aqui de uma grande verdade bíblica, que nós temos de assimilar esta tarde. O livro de João dá-nos mais pormenores acerca desta família. Nós, por exemplo, percebemos que em João 11:5, Jesus tinha realmente uma grande estima por esta família, que era constituída então por 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Diz lá em João 11:5, Jesus tinha uma grande amizade por Marta, pela sua irmã Maria e por Lázaro. E continuando, o apóstolo João, em João 12, nos primeiros 8 versículos do capítulo 12, ele faz um relato daquilo que era um pouco o acolhimento que esta família tinha já, esta capacidade que eles tinham de acolher pessoas na sua casa. E diz assim: 6 dias antes da Páscoa, João 12, 1-8, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Ofereceram lá um jantar a Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Apareceu então Maria com um frasco de perfume muito caro, feito de nardo puro, deitou-o sobre os pés de Jesus e depois secou-os com os seus próprios cabelos. E toda a casa ficou a cheirar a perfume. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de atraiçoar, contestou: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas para distribuir esse dinheiro pelos pobres? Judas
Não disse aquilo por ter amor aos pobres, mas porque ele era ladrão, pois era ele que tinha a bolsa do dinheiro e roubava do que lá se metia. Mas Jesus declarou: deixem-na em paz. Isto porque o que ela fez serve para o dia do meu enterro. Pobres sempre haverão no vosso meio, mas a mim nem sempre hão de ter. Então nós vemos aqui que esta família, realmente, e especificamente nós vamos estudar aqui algumas atitudes que Maria teve para com Jesus, que nós devemos prestar atenção e, quem sabe também, no princípio, copiar. Importa saber, nestes dois contextos, e especificamente o contexto de João, nós vemos aquilo que é oferecido a Jesus, mas principalmente em Lucas 10, daquilo que nós estamos a estudar, importa saber que Jesus não viajava sozinho. Ele não estava sozinho. Ele estava com pelo menos os 12 discípulos. Então, eles estavam a caminho de Jerusalém, os 13, por assim dizer, fazendo contas de uma forma muito simplista, porque não sabemos se haveria mais pessoas ou não. Mas esta recepção na casa de Marta e Maria deve ter sido ao grupo todo e não somente a Jesus. Eram 13 homens, né? A demanda seria grande. 13 homens, tratava-se de um grupo, homens adultos, provavelmente que comiam bem, estavam com fome. Né? Toda a dona de casa, todo o homem e a mulher que fazem a gestão de uma casa, percebem que receber 13 pessoas para uma refeição dá trabalho, ou não dá? Dá trabalho, não é? É normal. É normal, então, o sentimento de Marta quando ela estava atarefada. O facto de receber 13 homens, ainda por cima receber Jesus Cristo. Aquele que cura, aquele que a fama dele já ia por várias aldeias, vilas e cidades. Então, o trabalho de colocar aquela refeição sobre a mesa seria enorme. E Marta, com todo o seu esforço, se desdobra nesse serviço para que tudo corresse de uma forma perfeita. E é lícito, irmãos. É lícito. Quando há alguma coisa para fazer, nós temos de fazer. Não podemos deixar de fazer. Não acredito que Marta pudesse ter boa atitude de dizer: olha, Jesus, desculpa lá, vocês são 13, não tenho condições de te acolher. Não, ela abriu o seu coração e tentou também agradar e acolher aqueles 13 homens. Nós não podemos censurar Marta no que toca à atitude, à sua disponibilidade de servir. Quantos de nós nos identificamos com Marta? É preciso fazer? Vamos fazer. A acumulação de tarefas, sejam no lar, seja no contexto de trabalho, seja até no contexto de igreja local. Há tarefas, é preciso fazer, temos de as fazer. O problema é quando isso nos traz ansiedade, nos traz stress. Esta palavra que é tão badalada nos dias de hoje. A demanda é grande. Tudo aquilo que há para fazer é muita coisa. E às vezes nós próprios assumimos mais do que aquilo que temos a capacidade para assumir. Nós vivemos num contexto, especialmente no contexto de trabalho, num contexto mesmo de igreja local, que parece que nós temos receio de dizer: não consigo. Vai muito além daquilo que eu estou preparado para fazer ou que tenho a capacidade para fazer. Nós às vezes pensamos que o ser espiritual é o fazer e mostrar serviço. É importante trabalhar. Seria muito importante Marta organizar as coisas para que Jesus e os seus discípulos tivessem aquela refeição. Mas, quando a demanda é grande, nós temos de ter a capacidade de filtrar aquilo que nos aparece à frente para trabalhar. Temos de ter sabedoria para que não possamos estar em contextos em que não conseguimos assumir, depois de ter dito que iríamos assumir, acabamos por faltar à palavra. Várias passagens da Bíblia nos motivam a nós podermos planear e, quando percebemos que está para além daquilo que nós já fazemos, é para além da nossa capacidade de gestão, de tempo, nós temos de aprender a dizer que não. Por exemplo, Lucas 14, que será uma outra passagem, pelas minhas contas, lá para o meio do ano que vem, Lucas 14, pela exposição, nós vamos abordar, diz assim: se algum de vós quiser construir uma torre,
não começará primeiro por se sentar e fazer os cálculos do que vai gastar, para ver se tem possibilidade de acabar? Isto para que não aconteça que comece a construir essa torre e não possa acabar. Não faltará então quem faça troça dele e diga: este começou a construir, mas não conseguiu chegar ao fim. Este começou este projeto, mas não foi sábio, não interpretou bem aquilo que estava envolvido e acabou por não conseguir chegar ao fim desse projeto. E Lucas dá outro exemplo, diz: ou se um rei tiver que fazer guerra a outro rei, não vai começar primeiro por se sentar para pensar bem a ver se com 10.000 homens pode fazer frente a um exército de 20.000 que vem contra ele. Se ver que não, manda embaixadores a esse rei, que ainda está longe, e pergunta-lhe quais são as condições para fazerem paz. Mateus 5,37 diz: basta que digas sim quando for sim e não quando for não. Tudo o que vai além disso é obra do maligno. Irmãos, nós temos de aprender a dizer não. Não tenho capacidade. Não vou fazer. Não tenho tempo. A questão é como é que nós temos ocupado o nosso tempo. Para que nos falte tempo para assumirmos aquilo que é preciso assumir, que é vontade do Senhor nós assumirmos, quando nós dizemos não tenho tempo, como é que nós temos ocupado o nosso tempo? Porque tempo nós temos. Estes versículos da Bíblia, de planear, de tentar perceber como é que está a nossa agenda, levam-nos a saber gerir bem aquilo que são os nossos recursos de tempo, sabendo que a demanda é grande. A demanda é grande, há sempre muita coisa para fazer. Nós temos de ser muito sábios na gestão do tempo. De qualquer recurso que temos, seja ele material ou algo que não seja palpável como o tempo. Nós podemos ter algumas dicas de gestão de tempo e eu acho que aqui é onde nós acabamos por errar. Porque tempo nós temos, nós estamos a gastá-lo mal. Algumas pesquisas que fiz de dicas para gerir o nosso tempo, dizia, primeira dica, não desperdice tempo com futilidades, com coisas fúteis. A Bíblia fala claramente que essas futilidades roubam o nosso tempo. Por exemplo, 2 Timóteo 2,16 diz: evita as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. 1 Pedro 1,18 diz: vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver. Provérbios 12,11 diz: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Irmãos, há muita coisa onde nós gastamos o nosso tempo que são coisas que não são úteis ao nosso crescimento espiritual. A Bíblia é clara de que aquilo que Deus mais quer é que nós cresçamos à estatura de Cristo. Quantas coisas eu gasto, o irmão gasta de tempo, este recurso precioso que Deus nos dá, em coisas que não nos levam a crescer espiritualmente, que não nos levam à edificação pessoal. Nós acabamos por gastar muito tempo e nós sabemos. Redes sociais, televisão, séries. Não estou a dizer que... Irmãos, pensem na questão do equilíbrio. Nós temos de ser equilibrados. Só que dizermos que não temos tempo para preparar a refeição para receber o Senhor Jesus, sendo ilustração, não temos tempo para servir ao Senhor no sentido de aprender a dizer que não, quando gastamos em média 30, 40, 1 hora, 2 horas de volta de redes sociais. Nós temos tempo, nós temos é que saber aprender a gerir esse tempo. Então é mentira. É mentira. Obviamente, nós percebemos, quando alguém diz, não, eu não tenho. Tudo bem, não, nota-se. Efetivamente, tu tens uma vida cheia, uma vida... Mas o irmão, antes de dizer que não, antes de saber assumir ou não esse compromisso, que é do reino de Deus, de igreja, pense quanto tempo eu gasto em ocasiões que não são produtivas para o meu crescimento espiritual.
E aí depois, sim, se tiver a agenda cheia, diga, não posso assumir. Então nós não podemos dizer, não, eu não tenho tempo, quando na verdade eu tenho tempo, eu faço, é uma má gestão do meu tempo. Lá está, isso leva-nos à segunda dica, que é invista em atividades produtivas. Mateus 9, 35, 38 fala um pouco do resumo daquilo que era o ministério de Jesus na Terra. Jesus não gastava tempo a não ser em atividades produtivas. Ele percorria as cidades ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, curando os enfermos. Sempre que Jesus agia naquilo que era o seu tempo, era em vista a edificação do próximo, o amor ao próximo. Uma atividade produtiva é aquela que me leva a mim ao crescimento, que leva ao crescimento do reino de Deus e o crescimento das pessoas com quem eu estou a lidar. Isso é uma atividade produtiva. Produtiva no sentido em que é produtiva para o reino de Deus. Vamos imaginar, não, mas eu gastei tempo num investimento que tem em vista os bens materiais. Se nós usarmos esses bens materiais, seja dinheiro, seja recursos, para o avanço do reino de Deus, ó glória! É produtivo. Tudo tem de redundar na glória de Deus e no crescimento do reino de Deus. Nós devemos ter em vista a nos organizar o nosso tempo, ter em vista o nosso crescimento espiritual, o avanço do reino de Deus, a glória de Deus e o amor ao próximo, ajudar os outros a crescer. Investir em atividades produtivas. Depois, é importante que nós também possamos, outra dica é delegar. Tanta coisa, que acabamos por ficar assoberbados e tensos porque mantemos muitas coisas sobre aquilo que é o nosso domínio. É impossível nós agarrarmos o mundo com os braços, agarrar o mundo todo. Nós devemos delegar tarefas. Eu acho que é uma das coisas, e várias vezes falo isso com a minha esposa, é uma das coisas que nós andamos a falhar como pais. Nós delegamos poucas tarefas aos nossos filhos. Nós devemos delegar mais. Às vezes os pais passam tanto tempo de volta de tarefas que os filhos podiam já fazer, que os vai ajudar na idade adulta a poder ter experiência. Está bem, Rodrigo? Este é o ensino que nós vemos quando Moisés aprendeu com Jetro, seu sogro. Moisés estava a ficar assoberbado com tanta coisa para fazer. E o seu sogro, na sabedoria, diz, olha, divide aí a malta e cria chefes por cada um para delegares trabalho. E Moisés, acredito que ficou muito mais aliviado naquilo que era a sua responsabilidade. Pensa, se alguém te dá a colocar um desafio e tu estás realmente cheio de trabalho. E, irmãos, o cheio de trabalho produtivo, trabalho que nos ajuda a crescer espiritualmente. É verdade, nós temos de trabalhar nas nossas carreiras profissionais, temos de ganhar o nosso sustento, é verdade, mas entre aquilo que é ganhar o sustento e querer enriquecer à custa do trabalho, cuidado. Porque aquilo que é enriquecer, nós temos de perceber bem se Deus nos está a chamar para que essa riqueza possa contribuir para o avanço do seu reino. Isso não é somente para o nosso ego, para encher o nosso ego, para ter uma boa vida nesta terra. Quando a boa vida que Deus promete é lá no céu. Deus promete isso. Pode acontecer que tu tenhas de trabalhar para ganhar o teu sustento e depois parou, já tens o sustento que é Deus que dá e todo o resto do tempo tu começas a enriquecer com riquezas espirituais. E riqueza espiritual não dá dinheiro, não é? Prático, não dá, pois não, mas juntas tesouro nos céus. Que é os tesouros nos céus que não são corrompidos por traça, por ferrugem. Então, mesmo na questão de trabalhar, nós temos que saber gerir bem o nosso tempo. E, se nós somos confrontados com tarefas, por que não delegar, pensar, eu tenho uma pessoa excelente que pode assumir essa tarefa que me estão a pedir para fazer. Depois, não adiar responsabilidades que podem ser feitas hoje. Não é? Já o
o título, o ditado diz: não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Qual de nós nunca ouviu isso? Mesmo em Provérbios 27:1 diz: não se gabe do dia da manhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Não adie as atividades que pode resolver logo, e isso vai ajudar a fazer uma boa gestão do tempo. Outra, cultive a pontualidade. Irmãos, um dos maiores defeitos apontados a alguém é a falta de pontualidade. Marca-se compromissos para uma determinada hora e à partida sabe-se que as pessoas só chegam 30, 40 minutos mais tarde. É comum dizer: vamos marcar para as 3. Não, mas a reunião começa às 2h30. Começa às 3h30. Não, a gente marca para as 3, que é para as pessoas chegarem e começarmos às 3h30. Nós devemos cultivar a pontualidade. Chegar depois do horário, quando foi comumente marcado, numa reunião, sinaliza que nós não estamos a dar a importância. Ou então temos muita coisa na nossa vida e nós temos que saber gerir bem o nosso tempo. A Bíblia fala de que nós devemos ser zelosos. Nunca lhes falta o zelo. Zelo, fazer as coisas de uma forma boa, correta, bem. E ser pontual faz parte do zelo. Aproveita as oportunidades. A palavra oportunidade deriva do latim porto. Muito interessante esta ideia. A ideia é fazer uma associação entre eventuais possibilidades e a imagem de um navio que aproveita o vento favorável para chegar a bom porto em segurança. Irmãos, há muitas oportunidades ao longo da vida que Deus nos dá para nós podermos aproveitar e Deus nos usar para o crescimento dos outros. É muito importante nós, na forma como nós fazemos a gestão do nosso tempo, que nós possamos dizer: isto é uma boa oportunidade para investir no reino de Deus, então eu vou agarrá-la, deixar o que está de lado, no sentido em que não é produtivo, e agarrar aquela oportunidade. Efésios 5, 15, 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E eu acredito que Paulo está a dizer que os dias são maus porque há tanta coisa que nos ocupa. Irmãos, nós somos uma geração que vive de uma forma que é bombardeada com entretenimento. Eu não estou a dizer que nós não temos que nos entreter. Temos as folgas, temos as férias. Mas de uma forma natural, quando nós passamos mais tempo de volta do entretenimento do que aquilo que são tarefas, responsabilidades produtivas para o nosso crescimento espiritual, nós temos com a prioridade invertida. Não estamos a fazer aquilo que é o melhor para nós. E, por fim, lista as suas prioridades. E é dentro desta que eu queria então ler o texto de Mateus 6,33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As Escrituras deixam claro que devemos ter prioridades de vida. E é necessário buscar em primeiro lugar aquilo que é o reino de Deus, as coisas ligadas ao reino. Será que Marta, que estava tão atarefada ao fazer a refeição para Jesus e os discípulos, não estava ela a buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Fazendo alguma coisa para Jesus e os discípulos? Temos de trabalhar, temos de assumir os nossos compromissos. Compromissos sejam eles em vida de igreja ou noutro sítio qualquer. Mas, irmãos, nunca boicotando o nosso tempo com o Senhor. Tempo de buscar ao Senhor por meio da oração, contemplação, meditação da sua palavra e oração não só no pedir. Acho que foi o pastor Luciano Subirá que eu ouvi numa pregação que ele disse que ele fez, copiando um amigo, fez um pacto com Deus de durante um determinado tempo ele não iria orar a pedir nada. Ele só iria adorar o Senhor e agradecer. Ele diz que as orações demoravam 10 segundos, 15 segundos. E logo o seu coração: mas Senhor, não peço, eu quero adorar, Muita da nossa oração está na base de pedir alguma coisa ao Senhor e não na contemplação de quem é o Senhor. Aquilo que Maria estava a fazer
ela estava a usufruir da presença do Senhor. Maria estava a usufruir da presença do Senhor e essa é a melhor parte. Nós devemos fazer, irmãos, devemos. E nós, efetivamente, nós temos vindo a focar mais a questão do serviço e do fazer, porque viemos de um ensino de dons e talentos. Mas, irmãos, nada daquilo que é feito terá realmente valor se não for baseado num relacionamento diário com Deus. Nós não podemos inverter aquilo que são as prioridades. Prioridade não é o fazer. Prioridade é ter um relacionamento com Deus que nos motiva a fazer. Obrigatoriamente, aquele que tem um relacionamento com Deus saudável, ele é motivado a fazer. Mas aquele que não tendo um relacionamento com Deus apenas faz, mais tarde ou mais cedo ele vai desistir, ele vai entrar numa depressão, vai entrar num queixume, porque ele vai querer aquilo que é a recompensa humana. Warren Wiersbe escreveu: o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Irmãos, que frase incrível! O que fazemos com Cristo, no nosso relacionamento com Cristo, é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. No fundo, foi aquilo que Maria fez. Ela buscou a presença do Senhor em primeiro lugar. Na nossa vida cristã, o servir a Cristo jamais pode se tornar num substituto da intimidade de um relacionamento com Cristo. Marta colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo, enquanto que Maria buscou a melhor parte, que é a comunhão com Cristo, em detrimento do trabalho para Cristo. Mas a tarefa não tinha de ser feita. O almoço ou o jantar não teria de ser feito. Sim, mas trabalhar para o Senhor sem ter um relacionamento com o Senhor é trabalhar na nossa força sem que isso produza o resultado desejado por Deus. Porque Deus, Jesus, era ou não era poderoso para fazer um milagre e a comida aparecer logo ali na mesa? Ele já tinha feito multiplicação de pães, de peixes, e Jesus, ok, Maria e Marta, o que é que nós temos para almoçar? E Marta e Maria diziam: olha, Senhor, nós estamos tão entusiasmadas com a tua presença que não nos lembrámos, não tivemos vagar tempo para isso. E Jesus, tudo bem. E Jesus dias. E aparecia ali o melhor vinho, o melhor peixe, o melhor pão. Aparecia. Porque aquilo que estava a ser buscado era a presença do Senhor. Era o relacionamento com Deus. O ideal será, irmãos, tendo a atitude de Maria, isso levar-nos à ação de Marta. Isto é o ideal. Nunca pode ser o contrário. Tendo a ação de Marta, depois vamos buscar o... Isso é ao contrário, a atitude de Maria. O natural num relacionamento com Deus é a atitude de Maria de buscar o Senhor, nos motiva a levar a um comportamento de ação, de trabalho para a sua glória. Irmãos, eu queria contar uma história que se passou comigo quando eu estudava no Instituto Bíblico Português, no seminário. No meu primeiro ano, eu estava lá como interno, eu vivia lá. E as conversas, as leituras eram sobre Deus. Nós estávamos a estudar a palavra e era conversas sobre Deus. Estávamos constantemente a pensar em Deus, a ler sobre Deus. E no fundo, o meu dia-a-dia era marcado por conhecer mais de Deus. Mas aquilo que eu estava a notar na minha vida, no princípio de ter esta rotina, porque vivendo lá era estar concentradíssimo naquilo que se falava lá, eu comecei a reparar na minha vida que eu estava de uma forma mais natural
a ficar um pouco mais afastado do coração de Deus. Eu pensava mais o mal, eu tinha, por vezes, comportamentos um pouco mais que não eram de acordo com aquilo que Deus esperava de mim, e eu comecei-me a perguntar, mas porquê? Porquê? A razão é porque o conhecimento acerca de Deus não substitui a intimidade com Deus. E na minha cabeça, o facto de eu estar a aprender mais acerca de Deus, o que é que um dizia, o que é que o outro dizia, o que é que o outro, a interpretação que dava, e isso na minha cabeça eu fui substituindo, ok, eu não preciso de ler a Bíblia, já aprendi muita coisa hoje sobre Deus, eu não preciso de orar, eu estou sempre a pensar em Deus. E negligenciei, houve ali tempos em que eu estava a negligenciar o meu relacionamento com Deus, pensando que o saber mais acerca de Deus em termos cognitivos iria substituir a minha intimidade com o Senhor. E esse é um erro. Eu próprio, como pastor, estou constantemente, acordo a pensar na igreja, durmo a pensar na igreja, durante o dia estou sempre em pensamentos que têm a ver com o reino e com a igreja. Não posso jamais negligenciar o meu devocional, um tempo em que eu estou a orar, a derramar o meu coração diante de Deus, a ler a sua palavra de forma que não seja só para comunicar, mas para eu próprio ser edificado, para crescer. Isso é relacionamento. No fundo era aquilo que Maria estava a fazer. Maria estava a contemplar Jesus. Nós, de uma forma natural, e foi isso que se passou comigo quando eu estava naquele tempo lá no Instituto Bíblico, nós somos, de uma forma natural, nós somos muito mais focados em fazer. E às vezes nós substituímos o fazer pelo aquilo que é o ser. Mas não podemos, irmãos. Nós temos de aumentar a nossa intimidade, temos que ser. Jesus tem de fazer parte de nós. Jesus tem de ser o centro da nossa vida, para que isso nos motive a fazer. Um outro exemplo foi quando, há um tempo atrás, nós estudámos o curso Alfa aqui, e o Nick Gumbel, o autor do curso Alfa, o preletor, ele dizia que no relacionamento que ele tinha com a esposa, ele poderia ler um livro que expressava como é que a esposa cozinha tão bem, como é que a esposa trata bem os filhos, como é que a esposa é tão boa dona de casa, como é que ela é tão amorosa. E ele dizia, o ler esse livro iria fazer com que eu pudesse conhecer alguma coisa sobre a minha esposa. Mas é completamente diferente quando ele estaria no casamento a relacionar-se com a esposa. E ele podia ver e podia usufruir da presença da esposa e de todas essas coisas que a esposa lhe poderia dar. Parece que está a falar da minha esposa. Relacionamento é bem diferente do que ler acerca ou ouvir falar de. Nós somos motivados a nos relacionarmos com Deus. Mas como é que isso acontece na prática? Parece que é algo abstrato. Não é abstrato quando nós temos uma prática diária de oração. Não é abstrato quando nós temos uma prática diária de meditação na Escritura. Não é abstrato quando nós queremos colocar nos nossos relacionamentos a pessoa de Cristo como evidência. Não é abstrato quando nós educamos a nossa mente sempre a nos fazer a questão: o que é que agrada a Jesus? O que é que Jesus faria no meu lugar? Sempre que o trabalho para Cristo nos privar da intimidade com Cristo, estamos completamente fora da prioridade de Cristo. Sempre que o trabalho para Cristo nos privar da intimidade com Cristo, estamos fora daquilo que é a prioridade de Cristo para nós. Que à semelhança de Maria, saibamos no nosso dia-a-dia escolher a melhor parte, o relacionamento com Deus.
Há um livro que é muito interessante, que eu penso que alguns de vocês já leram, que o título é Ocupado Demais para Deixar de Orar. É um livro que nos fala que quanto mais nós andamos ocupados, mais tempo nós precisamos de estar em oração. Parece um contrassenso. Espera aí, se eu tenho tanta coisa para fazer, como é que eu vou ainda ter tempo para orar? Exato, irmão, é mesmo isso. Tem muita coisa para fazer. Passe tempo em oração, muito mais tempo em oração. Irmãos, nós vamos entrar numa fase da vida da nossa igreja, não da vida da maioria das pessoas, em que vai haver muita coisa para fazer. Nós vamos ter o transformador. O transformador pode ser um evento que nos pode focar mais naquilo que é preciso fazer do que buscar a intimidade com o Senhor. Nós temos de ser muito sábios. Já muitas pessoas estão com muitas responsabilidades, com muito trabalho naquilo que é o transformador. Que nós possamos nos ajudar uns aos outros e que nós possamos investir naquilo que é o nosso relacionamento com o Senhor. Nós não podemos descurar o relacionamento com o Senhor. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de ter o nosso tempo devocional. Eu temo que se nós fizéssemos uma sondagem aqui na igreja e perguntar quanto tempo o irmão passa em oração por dia, quanto tempo o irmão passa aos pés de Jesus, a contemplar Jesus, que nós possamos vigiar nessa área, nós possamos tirar tempo para investir no nosso relacionamento com Jesus. É preciso fazer, mas que o fazer seja fruto de um relacionamento de intimidade com Deus. Irmãos, Deus ele é tão poderoso para fazer o que quer que seja. Se nós priorizarmos aquilo que é prioridade para Ele, Deus vai nos capacitar a fazer. Se identificas na tua vida que tens estado muito mais focado no fazer e não no relacionamento com Deus, é hora de acertar contas com Deus. Vais fazê-lo individualmente no teu coração, até podes fechar os olhos e ter um tempo de reflexão na tua vida e pensar, eu tenho sido muito mais Marta ou Maria? Eu tenho sido muito mais o fazer pela minha própria força, e até isso me irrita, me deixa irritado quando os outros não fazem, me deixa estressado porque eu vejo os outros que não estão a fazer. A melhor parte é escolher o relacionamento com Jesus, é estar aos pés de Jesus. Vejam, Maria, ela, no episódio de João, ela dá dos seus recursos, ela tinha um perfume e ela como que um ato profético, ela parte aquele perfume, ela lava aos pés de Jesus, limpa com os seus cabelos, que ele iria servir, anunciando aquilo que era o grande evento do ministério de Jesus, a crucificação. Quando tu estás baseado só no fazer e tens que tirar daquilo que são os teus recursos para fazer, tu vais estar numa atitude de cobrança. Mas quando tu privilegias o Senhor da obra, quando és chamado a fazer e a dar dos teus recursos, tu sabes para quem estás a fazer. Tu sabes para quem estás a dar os teus recursos. É aquele que é o Senhor dos milagres, aquele que poderia encontrar ali uma refeição logo ali. Então que nós possamos nos focar no relacionamento com Deus. Nós possamos gerir bem o nosso tempo, para que, estando focados no relacionamento com Deus, com todas as nossas responsabilidades, nós possamos escolher a melhor parte. Que tudo na nossa vida seja consequência do relacionamento que nós temos com Jesus Cristo, irmãos. Senhor, muito obrigado porque Tu és um Deus que cuida de nós. Nós estamos muito gratos
porque Tu investes em nós de uma forma, Senhor, que é incrível. É incrível a forma como Tu investes em nós, Senhor. Nós que muitas das vezes andamos completamente fora daquilo que é aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Nós andamos tão distraídos, andamos tão atarefados, tão estressados com as tarefas desta vida, Senhor. Andamos muitas das vezes a correr atrás do vento. E Tu ainda continuas de braços abertos à nossa espera, para que nos possas dar um abraço e dizer: calma, existe um caminho melhor. Foca-te em mim. Foca-te num relacionamento comigo e tudo o resto será consequência disso. Nós precisamos escolher a melhor parte, Senhor, e a melhor parte é colocar-te em primeiro lugar. Colocar-te em primeiro lugar. Entregamos, Senhor, todas estas pessoas que estão aqui, Senhor. Tu conheces o coração de cada uma. Tu conheces as lutas de cada uma. Senhor, que Tu possas continuar a investir nelas e que elas possam priorizar um relacionamento contigo, Senhor. Que o fazer possa ser consequência do ser. Fazemos porque somos filhos de Deus. E livra-nos da ideia de que é por meio do fazer que vamos alcançar essa identidade, Senhor. Essa identidade foi ganha por Ti na cruz. Todo aquele que confessar o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador tem uma nova identidade que nos é dada pela graça, Senhor. Então que no dia a dia nós possamos viver como filhos de Deus, sabendo que ser filho de Deus é fazer coisas para Deus. Mas nunca o contrário, Senhor. Que fazendo coisas para Deus, nós vamos alcançar essa identidade. Liberta-nos, Senhor, de pensamentos religiosos, de pensamentos que nos levam a andar focados naquilo que é fazer pela nossa força. E que seja, Senhor, a Tua glória, Senhor, a ser manifestada com as Tuas obras no nosso meio, Senhor. Obrigado por tudo o que Tens feito por nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Possamos refletir nisto, irmãos, e que, começando pela atitude de Maria, possamos ter a prática de Marta. Amém? Boa semana, que o Senhor vos possa abençoar grandemente.